Vamos lá para mais um vídeo? Mas não se esqueça, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Bom, hoje eu vou contar para vocês uma história de uma mulher que fez a diferença porque ela amava Deus, a Rainha Esther. Rainha Esther era uma israelita e ela foi criada pelo seu tio Mordecai, porque os seus pais foram levados no exílio de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Os pais de Esther morreram e seu primo Mordecai que a criou. O rei da Pérsia precisou de uma nova rainha. Ele anunciou: tragam-me as mulheres mais bonitas de toda a parte do meu reino. Esther foi levada para o palácio. Quando o rei a encontrou, ele escolheu para ser a sua rainha. Um homem chamado Ramã era o principal ajudante do rei. Ele odiava o povo judeu. Os judeus eram um povo escolhido de Deus. Ramã queria que todos se curvassem a ele, pois ele era muito orgulhoso. Um dia, Mordecai se recusou a se curvar para Ramã. Mordecai se curvaria apenas para Deus. Ramã, muito nervoso, foi até o rei e disse: os judeus são pessoas ruins. O rei deveria assinar uma lei para que todos os povos, todos os judeus fossem mortos. Então o rei assinou a lei. Ah, que pena! Mas ele não sabia que sua rainha era judia. O povo de Deus estava em grande perigo e a nova rainha também. Esther convidou Ramã para um jantar especial. Ela perguntou ao rei: por que Ramã quer se livrar de mim? O rei ficou surpreso. E ela disse: eu sou judia. Ramã o enganou para fazê-lo assinar a nova lei que pode matar todos os judeus, inclusive eu. O rei falou para a rainha: eu farei uma nova lei que manterá você e seu povo salvo. Deus usou a vida de Esther para salvar o seu povo. Esther foi muito corajosa. E nós, temos coragem para dizer que somos de Deus? Falamos de Jesus para as pessoas, crianças? Fazemos coisas boas que Deus nos ensina através da sua palavra? Podemos seguir o exemplo de Esther. Vamos lá, vamos falar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Demonstrar amor, igual Esther demonstrou. Ajudar em tudo. Ajudar os mais velhos, respeitar os mais velhos e seguir os ensinamentos bíblicos. Hoje eu desafio você, criança, para saber mais dessa história. Leia na Bíblia a história da Rainha Esther. Um beijo no seu coração, da tia Manu, e até o próximo vídeo. Mensagem às mulheres de fé. E todos nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, 2 Coríntios 3,18. O versículo de hoje nos ensina que precisamos tanto da palavra de Deus quanto do Espírito de Deus operando em nossas vidas, para que experimentemos as mudanças que Deus quer trazer à nossa vida. Todos aqueles que vêm a Cristo precisam de mudança. Certamente não queremos continuar os mesmos que éramos antes de conhecê-lo, não é mesmo? Podemos e devemos desejar mudar, mas também devemos entender que não podemos mudar a nós mesmos. Precisamos depender inteiramente do poder do Espírito Santo para falar conosco sobre as mudanças que são necessárias e depois realizá-las em nossa vida. Como crentes, irmãs, certamente temos de cooperar com a obra que o Espírito faz dentro de nós, mas também temos de nos lembrar de que Ele é aquele que executa a mudança.
Muitas vezes, Ele falará conosco sobre mudanças que deseja fazer em nossa vida. Então, precisamos manter nosso coração sensível à sua voz para podermos trabalhar junto com o Espírito Santo imediatamente, enquanto Ele nos transforma de um nível de glória para outro. À medida que Deus trabalha em nossa vida, uma das maneiras de ouvir a sua voz é que passamos a sentir um desconforto no nosso espírito quando estamos fazendo alguma coisa que desagrada a Ele. Todas as vezes que o Espírito Santo quer fazer uma mudança em nós ou no nosso comportamento, tudo o que precisamos fazer é nos rendermos e Ele começará a trabalhar. Diga apenas, irmãs, seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. A palavra de Deus para você hoje. Dependa do Espírito Santo para realizar as mudanças necessárias na sua vida. Texto de Joyce Meyer. Deus abençoe a todas as irmãs, em nome de Jesus.
Eu quero que a graça do Senhor Jesus prevaleça agora no seu coração e também no coração da sua família. A graça do Senhor Jesus, ela é maravilhosa, gloriosa e poderosa. E nós encontramos a graça de Deus em toda a Bíblia. E neste culto hoje de domingo, eu quero que a graça do Senhor Jesus permaneça e prevaleça no seu coração e também no coração da sua família. Muito obrigado por você estar junto comigo agora neste culto de adoração e louvor a Deus. Nós vamos meditar nos Lucas capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. Mas antes eu gostaria de orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, pelo poder, pela unção do Espírito Santo, fala agora aos nossos corações, revela-nos agora a Tua palavra, esta palavra que é poderosa, graciosa e maravilhosa, possa produzir salvação, libertação e milagres em cada coração e em cada família. Aceita agora, Pai, o nosso louvor. Espírito Santo, aceita agora o nosso louvor. Fala conosco agora, Pai, em Cristo Jesus. Com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu depressa e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Meu irmão, minha irmã, já meditamos muitas vezes em Lucas capítulo 19 e falamos a respeito de Zaqueu.
E o tema que eu dou para essa mensagem é a estratégia de Zaqueu para ver Jesus. Zaqueu, ele era um estrategista. Zaqueu era um estrategista, porque ele era um homem rico, ele era chefe dos cobradores de impostos, ele tinha uma vida bem-sucedida em Jericó. Então, para a pessoa chegar a ser chefe, ela tem que ter uma estratégia de trabalho. Para a pessoa ganhar dinheiro e ficar rica, ela tem que ter estratégias, ela tem que trabalhar. Não vamos entrar no mérito da questão aqui de Zaqueu, pelo fato de ser cobrador de impostos, mas ele era um homem bem-sucedido, ele era um estrategista. E eu quero desafiar você também, eu quero desafiar você que está me ouvindo agora, a ser também um estrategista. Você tem que ser um estrategista na vida profissional, na empresa que você trabalha. Na empresa que você trabalha, você tem que ter estratégias de crescimento. Estratégias. Na família, você tem que ser um estrategista para surpreender a esposa, o esposo, cuidar bem da sua casa. Na família, nós temos que ter estratégias para vivermos bem em família. Então, você que é esposo, você tem que ter estratégias para você agradar a sua esposa, agradar os seus filhos. Você que é esposa, você tem que ter estratégias para ter uma vida harmoniosa com seu esposo, com seus filhos. Tem muita gente que não cria nada, fica na mesmice o tempo todo. Eu quero desafiar você a ter estratégias na sua vida. Então Zaqueu, ele era um estrategista. Agora a maior estratégia de Zaqueu, a maior estratégia, foi ver Jesus, receber Jesus na sua casa. Olha que coisa gloriosa. Quando Jesus passava por Jericó, uma grande multidão cercava Jesus e Zaqueu não conseguia aproximar-se de Jesus. Então o que ele fez? A Bíblia nos diz que ele viu uma figueira brava logo na frente, verso 4, e ele subiu na figueira, porque Jesus haveria de passar por ali. Meu irmão, minha irmã, olha, preste atenção nesta verdade. Zaqueu, ele estava interessado em Jesus. Eu quero desafiar você a ter estratégias para agradar a Deus, para glorificar a Deus. Tem muita gente que tem uma vida passiva, uma vida indiferente ao poder de Deus, ao amor de Deus. Não, você tem que ser um estrategista diante de Deus, para servi-lo, amá-lo, glorificá-lo. Tem muita gente que até diz, o pastor não me manda fazer nada. Às vezes o pastor nem sabe o que você gostaria de fazer, o que você sabe fazer. Então você tem que criar estratégias para servir a Deus, adorar a Deus. A estratégia que todos nós sabemos é a estratégia da oração, da leitura da Bíblia, do jejum. A estratégia de levantarmos de madrugada para adorarmos a Deus. Eu quero desafiar você a ter estratégias para servir melhor a Jesus. E se possível for, até subir numa árvore, como Zaqueu fez. E quando Jesus passava debaixo daquela árvore, Jesus parou, porque ele conhecia o coração de Zaqueu. Ele sabia o nome de Zaqueu. Ele sabia do interesse de Zaqueu. Ele sabia do propósito de Zaqueu. Ele sabia do ânimo de Zaqueu. E ele sabia que Zaqueu precisava ser salvo juntamente com a sua família. Por que Jesus passou por Jericó? Olha que interessante, uma multidão estava ali cercando-o. É porque Jesus sabia
que tinha ali o Zaqueu. O Zaqueu estava ali esperando por ele. Zaqueu era um escolhido para ser salvo. Zaqueu era um escolhido, ele tinha interesse em servir a Jesus. Jesus sabia. Jericó fica a aproximadamente 30 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Jericó significa perfume, lugar perfumado. Porque neste tempo aqui, Jericó tinha muitas palmeiras, tinha muitas fontes de águas. E Zaqueu morava ali em Jericó. E Jesus passou por Jericó. Não porque Jesus queria talvez conhecer Jericó, não. Não, Jesus, eu creio que ele ama todas as cidades. Mas ali tinha um coração sedento. Ali tinha um coração faminto. Ali tinha um homem, uma família que precisava ser salva pelo Senhor Jesus. Jericó nós encontramos em toda a Bíblia. Uma das primeiras cidades que o povo de Deus, quando saíram do Egito, em direção à terra prometida, uma das primeiras cidades que eles passaram foi Jericó. Números capítulo 22. Números capítulo 21, 22, 23. Você lembra da história de Balaão? Lembra da história de Balaão? Números capítulo 22. A Bíblia diz que Israel acampou-se ali nas planícies de Jericó. E depois nós encontramos Jericó em Josué, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. Lembra das muralhas de Jericó que caíram por terra? Eu quero até lembrar você da estratégia que Josué usou para derrotar Jericó, para invadir Jericó. Qual foi a estratégia que Josué e o seu exército usaram para prevalecer sobre Jericó? A Bíblia nos diz em Josué capítulo 2, 3, 4, que Jericó tinha muralhas. Os muros de Jericó eram aproximadamente 7 metros de altura, 4 metros de largura, uma verdadeira fortaleza, intransponível. Ninguém entrava, ninguém saía. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós encontramos problemas diante de nós que parecem intransponíveis, parecem difíceis demais. Aí o que nós fazemos? Nós oramos e Deus revela estratégias. Deus também é um estrategista. Deus se revelou a Josué, falou: Josué, eu tenho uma estratégia ideal para você vencer Jericó. E todos nós sabemos que Josué, com seu exército, eles cercaram Jericó durante 7 dias, dando voltas em Jericó por 7 dias. E no sétimo dia, eles deram 7 voltas e na última volta eles gritaram, acenderam tochas e as muralhas de Jericó caíram por terra. Agora, a estratégia que Deus deu para Josué é que os sacerdotes tinham que ir à frente com a arca. Olha que interessante. O povo com as trombetas na mão, tocando, e os sacerdotes com a arca na frente. A arca ali simbolizando a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, está difícil. As muralhas estão difíceis. Parecem intransponíveis. Ore a Deus. Deus vai dar estratégia de guerra para você. Deus vai dar estratégia de guerra para a sua família. Dobre os seus joelhos, peça para Deus te orientar, te revelar a sua perfeita vontade. Hebreus capítulo 11, verso 30, a Bíblia nos diz ali sobre os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, no verso 30, que as muralhas de Jericó caíram por terra pela fé. Caíram por terra pela fé.
Josué teve fé. O povo de Deus teve fé. Meu irmão, minha irmã, não permitas que a sua fé fique abalada. Não, não permita. Mantenha-se firme na fé, firme no propósito. Porque Deus, Ele vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Então Jericó, Números capítulo 22, Jericó, Josué capítulo 2, 3, 4, 5 e 6. Use a fé, use a estratégia de Deus, pergunte para Deus, ore, peça para o Espírito Santo, Ele vai revelar para você estratégias. Neste momento difícil que todos nós estamos vivendo, Deus vai revelar para você estratégias. Não fique com medo. Não permitas que a sua fé fique abalada. Não permitas que a dúvida entre no seu coração. Deus vai dar estratégias de guerra para você prevalecer nesta guerra. Estamos nestes dias vivendo uma guerra. E Deus vai dar estratégias de guerra para todos nós. Porque Deus está vendo a sua vida. Deus conhece você, Ele conhece a sua família. No Novo Testamento, aqui a Bíblia fala também de Jericó em várias passagens. Se voltarmos algumas páginas aqui de Lucas, Lucas capítulo 10, verso 30. Lucas capítulo 10, verso 30. Jesus conta aqui a parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E este homem caiu nas mãos dos salteadores, e eles roubaram este homem, agrediram este homem, e esse homem ficou meio morto. E você conhece a história, passou um sacerdote, passou um levita, não se importaram com aquele homem caído, não se importaram. Aí apareceu o bom samaritano, Ele interrompeu a sua viagem, ele parou, ele desceu lá no buraco, lá naquele vale, onde o homem ferido estava, curou as feridas do homem, e carregou o homem nos seus braços, levou o homem para o hospital, para uma hospedaria, cuidou do homem a noite inteira, meteu a mão no bolso, pagou, e falou ainda para o hospedeiro, se ele gastar mais, na volta eu pago. O que nós vemos aqui em Jericó? Em Jericó, a estratégia aqui do bom samaritano, revelada pelo Senhor Jesus. A estratégia de amar. Meu irmão, minha irmã, coisa gloriosa. Esse bom samaritano, ele amou de verdade. Ele se interessou pelo próximo. Ele carregou o próximo nos seus braços. Curou as feridas do próximo. Cuidou daquele próximo a noite inteira. Meteu a mão no bolso, pagou. Eu fico preocupado às vezes com pessoas que dizem que amam, mas não têm coragem de meter a mão no bolso. Não tem coragem de pagar, não tem coragem de investir no próximo, não tem. Tem pessoas que têm dificuldade de amar a própria família. Eu já vi uma esposa pedindo R$10 emprestado para o esposo. E o esposo falou para a esposa, eu vou te emprestar, mas se você não pagar, eu vou cobrar. E ela toda sem graça falou, não, bem, eu vou te pagar. Bem coisa nenhuma. A estratégia do amor nunca falha. Meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar você a usar a estratégia do amor. Amar de verdade o próximo. Amar a sua família. Amar o esposo, a esposa. Amar os filhos. A estratégia do amor nunca falha. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, diz que o amor nunca falha. O ódio sempre falha. A mágoa sempre falha. Não permitas que o ódio domine o seu coração. Não permitas.
Não permitas que o ódio, a mágoa, o desejo de vingança domine o seu coração. Não permita. Use a estratégia do amor. Zaqueu usou. Zaqueu usou a estratégia do amor. Zaqueu falou, olha, Jesus, eu estou interessado na salvação da minha alma, na salvação da minha família. E eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha que interessante, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Neste momento de crise mundial, os valores materiais estão perdendo a referência. Estão perdendo. Tem muita gente que antes estavam preocupados em ter casas, terrenos, carros, e preocupados em adquirir, comprar e ter. E hoje, com esta crise mundial, as pessoas estão voltando-se mais para Deus, se voltando mais para a família. Muita gente não tem colocado mais o coração em bens materiais, porque tudo isso vai ficar aqui. Em Mateus capítulo 6, verso 24, o Senhor Jesus diz que não tem como servir a Deus e as riquezas. Então, neste momento de crise que estamos atravessando hoje, muita gente colocando o coração em Deus, tirando o coração do Deus Mamon e colocando o coração em Deus para servi-lo, amá-lo e glorificá-lo. Meu irmão e minha irmã, a estratégia aqui do bom samaritano é tremenda. Amar sempre. O amor nunca perde, ele vence sempre. Agora a mágoa, o ódio, o desejo de vingança perde sempre. Eu quero desafiar você a usar a estratégia do amor. Foi o que Zaqueu fez. E se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu foi um homem que se converteu de verdade. Ele converteu o coração, ele converteu a sua alma, e ele converteu também o bolso. Tem muita gente que converte o coração, dizem amar a Jesus, mas não converte o bolso. Não converte o bolso. São avarentas, egoístas. São egoístas, são avarentas. E dizem amar a Deus, e dizem amar o próximo. Lucas aqui, capítulo 18, o jovem rico, a partir do verso 18, ele dizia que estava preocupado com o céu. Jesus falou para ele, vende tudo que você tem e dá para os pobres, e vem e siga-me e terás um tesouro no céu. Aquele jovem deu as costas para Jesus, porque era proprietário de muitas terras. Ele era milionário, ele não estava preocupado coisa nenhuma com o tesouro do céu, ele só queria o tesouro aqui na terra. Onde está o seu coração? A estratégia do amor, ela nunca falha. A estratégia do amor nunca falha. Exemplo do bom samaritano. Ele aproximou-se do próximo. Aproximou-se. Curou as feridas. Carregou nos seus braços. Levou para a hospedaria. Cuidou dele a noite inteira. Meteu a mão no bolso. E estava disposto a gastar mais ainda na volta. A estratégia do amor, ela nunca falha. Marcos capítulo 10, verso 46, a partir do verso 46, nós encontramos a história do cego de Jericó. Novamente Jericó. Jesus ia passando por Jericó, um cego à beira do caminho. Você conhece Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, a história do cego de Jericó. Jesus passando por Jericó novamente. E quem estava lá em Jericó esperando também por Jesus? Um cego, chamado Bartimeu. Bar é filho de Timeu, cego.
estava sentado junto do caminho, mendigando, uma vida difícil de Bartimeu. Os historiadores até dizem que ele já tinha tido uma vida tranquila, uma vida abençoada, seu pai, a sua mãe, sua família, tinham fazendas, mas quando os romanos invadiram Israel, eles tomaram posse de tudo, e os seus pais morreram, e cegaram-lhe os olhos. É por isso que ele disse que eu torne a ver, eu já vi antes, mas eu quero tornar a ver. Então Bartimeu tinha tido uma vida tranquila, mas agora a vida não estava nada tranquila para ele. Não estava nada tranquila. E qual foi a estratégia que Bartimeu usou? Qual foi a estratégia? Primeiro ele se informou. Quem é que está passando por aqui? Quem é que está passando? Alguém informou para ele. É Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Quando Jesus de Nazaré estiver passando aqui, é a oportunidade que você tem de clamar a Ele. E a Bíblia nos diz, no verso 47 de Marcos capítulo 10, que Zaqueu começou a clamar. Começou a clamar. Clamar é gritar alto. Ele gritava tão alto que as pessoas até falaram para ele, pare de gritar. Pare de gritar. Mas ele gritava mais alto ainda. Olha que estratégia gloriosa. Tem muita gente, mas tem muita gente que gosta de servir a Deus em silêncio. Não abre a boca para clamar, para orar, para louvar. Em casa, na igreja. Na igreja chegam mudos e saem mudos. É difícil arrancar um aleluia. Aleluia, irmãos. Amém, irmão. O irmão chega mudo e sai mudo da igreja. Não dá um amém, um glória a Deus, um aleluia. Não canta, está todo mundo cantando, adorando a Deus. E ele, ali com a boca fechada, não canta, não adora. Aí depois termina o culto, vai embora e fala, não gostei do culto. Não, eu não gostei. Mas é óbvio, você ficou o tempo todo com a boca fechada. Meu irmão, minha irmã, olha, uma estratégia gloriosa para servirmos a Deus é abrir a nossa boca. Abra a sua boca, meu irmão. Adore a Deus, glorifique a Deus em casa, no carro, no trabalho, na igreja. Que coisa, tem gente que não abre a boca. Conversa o tempo todo. Ficam conversando o tempo todo. Mas na hora de conversar com Deus, não abrem a boca. Não adoram a Deus. Eu fico preocupado com pessoas que não abrem a boca para louvar a Deus. Eu conheci um pastor que ele até dizia, 1 minuto de louvor a Deus. Vamos ficar de pé. Será que você tem 1 minuto? Ele fez isso na nossa igreja aqui em São Carlos. Vamos ficar em pé. 1 minuto de adoração a Deus. Abra a sua boca. E tinha gente ainda que ficava de boca fechada. E o pastor dizia, 1 minuto, vou marcar 1 minuto. Você tem 1 minuto de adoração? 1 minutinho. Bartimeu clamou a Deus. Bartimeu clamou a Jesus. Pediam que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Jesus, tem misericórdia de mim. Meu irmão, minha irmã, uma oração que funciona é você clamar a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Quando eu clamo a misericórdia de Deus, eu estou pedindo para Deus, Senhor, sinta o que eu estou sentindo no meu coração. Sinta o que eu sinto. Vê a minha dor, vê a minha preocupação, vê o meu medo. Jesus, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou e mandaram chamar o Bartimeu. Bartimeu veio, aproximou-se de Jesus, lançou de si a capa e Jesus perguntou para ele, que queres que eu te faça? Suponhamos que Bartimeu tivesse ficado calado na presença de Jesus. Olha, não vou falar nada. Tem gente que até diz, né? Eu não preciso falar nada porque Jesus conhece. Mas Jesus quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz.
É interessante que quando as nossas crianças, né, estão crescendo, o papai e a mamãe ficam ali incentivando os filhos para falar mamãe, para falar papai. E o papai fica todo feliz quando o filhinho fala papai. A mamãe fica feliz quando fala mamãe. E o vovô fica feliz quando fala vovô. Meu irmão, minha irmã, Deus quer ouvir a sua voz. Bartimeu abriu a sua boca e ele disse: Senhor, que eu tenha vista, que eu torne a ver. Jesus olhou para ele e disse: a tua fé te salvou. E logo em seguida, seguiu a Jesus pelo caminho. Olha aqui a estratégia da fé. Novamente a estratégia da fé. A tua fé, Bartimeu, te salvou. Outra estratégia, seguir a Jesus pelo caminho. João capítulo 14, 6, todo mundo sabe o que está escrito. João 14, verso 6. Todo mundo sabe. O que Jesus diz? Vou perguntar para alguém. Como eu digo nos cultos, vou perguntar para alguém. Vou perguntar para alguém. O que está escrito? O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho. E Bartimeu, depois que ele teve os olhos abertos, ele seguiu Jesus pelo caminho. Olha que interessante. Ele teve os olhos abertos e seguiu Jesus pelo caminho. Saulo, lá em Atos capítulo 9, quando teve a experiência com Jesus, ele ficou cego. Ficou cego. Aí quando ele chegou lá em Damasco, ele recebeu oração, os seus olhos foram abertos e ele começou a seguir a Jesus pelo caminho. Ele começou a seguir a Jesus, que é o caminho. Meu irmão, minha irmã, estratégias gloriosas aqui do Bartimeu que você pode e deve praticá-las. Para encerrar, vamos voltar aqui para o nosso famoso Zaqueu. Zaqueu foi um estrategista para salvar sua família. Meu irmão e minha irmã, salva a sua família. Ore pela sua família, jejue pela sua família. Paga um preço de oração pelos seus filhos. Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Veio salvação a toda a família. Zaqueu, ele foi salvo. A sua família foi salva. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado na vida de Zaqueu. Eu quero desafiar você a ser um estrategista. Óbvio, fui primeiro para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus. E depois Deus vai abrir os seus olhos. Vai dar estratégias para você prevalecer na guerra. Lembra de Josué? Capítulo 6? Josué, capítulo 6. Deus deu estratégias de guerra para Josué. Você lembra do bom samaritano? A estratégia que ele usou, a estratégia de amar, mas amar de verdade. Você lembra aqui de Bartimeu? A estratégia de Bartimeu, clamar, adorar a Jesus, chamar a atenção de Jesus para si, ter fé. A tua fé te salvou, Bartimeu. Ter fé, não permitir que nada e ninguém abale a sua fé. A Bíblia nos diz aqui que o Zaqueu também, ele teve fé. Ele teve fé para ver Jesus, para aproximar-se de Jesus e receber Jesus na sua casa. Eu quero profetizar agora, Jesus está aí na sua casa. Jesus está aí onde você está para te abençoar, para abençoar a sua família, para dar vitórias para você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, como o Senhor
visitou a casa de Zaqueu. Visita agora a casa do teu filho, da tua filha. Visita agora, Pai, esta família. Visita agora. Entra agora nesta casa. Entra agora nesta casa, nesta família. Meu Deus e meu Pai, dá vitórias agora. Dá vitórias agora. Honra a fé de cada coração. Honra agora o ânimo de cada coração. Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue, para a glória do teu nome, dá vitórias agora para o teu filho, para a tua filha. Dá vitórias agora para esta família. Entra agora nesta casa e mexe com a estrutura, e salva agora, e liberta agora, e opera milagres agora, Pai. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo poderoso agir do Espírito Santo, eu profetizo agora a tua graça, a tua proteção na vida do teu filho, da tua filha, na vida agora desta família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com gratidão e louvor, nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe.